Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que ela veio passar a leitura do Evangelho, capítulo 12, item 9. Bom, pelo que eu li aqui, é sobre a vingança, né? Pelo que eu li aqui. Então, seja muito bem-vinda, amiga Beth. Obrigado mais uma vez por nos abençoar com a sua linda explanação, que eu tenho certeza que vai ser linda, explanação. E vamos dar o recadinho da tarde, né? Bom, dia 2 de agosto está chegando aí, né? Porque nós já estamos dia 15 de abril, né? Hoje é 15 de abril. E o tempo passa rápido, né, amigos? Mas vamos lá. 2 de agosto, convido todos vocês que estão assistindo para a palestra de aniversário da casa, que vai ser o nosso amigo do coração, o Nestor, que vai passar para a gente a palestra dos 7 anos. A palestra dos 7 anos, esse ano, vai ser um pouco diferente do ano passado, dos outros anos, as palestras de aniversário. Vai ter a parte musical, que eu convidei a Bia, e o Nestor vai fazer a parte da palestra, e eu convido a todos para acompanharem a palestra, acompanharem o nosso trabalho de aniversário, a nossa palestra de aniversário. E eu peço, pessoal, vamos divulgando o canal, não parem de se inscrever. Deu uma parada agora que o SEAC, o pessoal parou de se inscrever. Vamos, pessoal, vocês que vão ajudando o SEAC aí, pede para os seus amigos se inscreverem, pede para os seus conhecidos, pede para todo mundo, para a vovó, para o vovô, para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó, para o vizinho, para todo mundo que for espírita e quem não for espírita, né? Se acredita na parte espiritual, né? Por que não? Se inscreva no nosso canal, divulgue, divulgue, para a gente espalhar a semente do Cristo, a semente do bem. A gente está precisando. Somos uma casa online, mas uma casa muito séria. Estamos aqui para ajudar. Então, sem mais delongas, eu deixo a companhia agradável da nossa amiga Beth. Por gentileza, Beth, é com você. Faz a prece para iniciar e para encerrar. É com você, amiga. Boa tarde, amigos. Agradeço essa oportunidade de estar aqui, estudando mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo a espiritualidade amiga, aos mentores do SEAC, que nos amparem, nos inspirem, para que possamos entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, o estudo é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 9, o título é A Vingança. Quem escreve é o espírito Jules Olivier. Essa mensagem foi transmitida lá para Kardec, em Paris, no ano de 1862. E Jules nos explica que a vingança é um dos últimos resíduos bárbaros, né, de barbárie, né, de atrocidade, um dos últimos costumes selvagens. E já vem desde o começo da era cristã, mas que tende a desaparecer. Jesus nos ensinou a perdoar os nossos inimigos, e Jules Olivier nos explica que aquele que se recusa a perdoar o seu inimigo não é espírita, como também não é cristão, não está seguindo os ensinamentos do Cristo. A pessoa que quer se vingar, ela usa de falsidade, de vileza. Vileza, essa palavra, né, vem de vilão, aquela pessoa indigna, maldosa. E o Jules fala que as pessoas que buscam a vingança geralmente são covardes.
porque se vingam às escondidas. E aqueles que se acham mais fortes do que o inimigo e caem sobre ele, cheios de cólera, de ódio. E há também os hipócritas, aquelas pessoas dissimuladas, que escondem os seus maus sentimentos, são falsas, fingidas, se fazem de amigos, né? São os falsos amigos, e agem na sombra, ficam aguardando o momento oportuno para ferir o seu desafeto. O Jules Olivier escreve: ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. A gente lê na história, lê livros mediúnicos, né, de que quantas pessoas envenenaram os seus desafetos, colocando, assim, disfarçadamente, o veneno na comida, na bebida, mas aqui também tem um sentido figurado, né? Então, fica ocultando-se, escondendo a sua intenção, a pessoa que quer se vingar, assim, essa pessoa que também é hipócrita, e ela fica vigiando o seu desafeto, fica preparando ciladas, e quando a ocasião chega, derrama ali o veneno na taça, né? Dá um jeito de atrapalhar a vida do outro, de liquidar o outro. Às vezes o ódio não chega a esses extremos, né? Da pessoa querer matar o seu adversário. Mas, conforme o próprio Espírito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nos explica, atacam a sua honra, difamam, denigrem a sua imagem. Ele escreve: o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Esse, pelo menos, né, que insulta face a face, é vingativo, mas não é hipócrita, não é fingido. E a gente vê, né, hoje em dia, infelizmente, nas redes sociais, tantas calúnias, tantas difamações, tantas fake news, e às vezes o caluniador se esconde no anonimato. Esse é, como diz Jules, um covarde, um hipócrita. É 100 vezes mais criminoso do que aquele que fala direto, né, para o outro, insultando. Então, diante de tudo isso que nos ensina, né, o espírito amigo aqui, nós precisamos olhar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras, até aquilo que sentimos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, e fazer uma autoanálise. Porque a gente vive num mundo ainda atrasado, né? Um mundo de provas e expiações, né? Nessa fase de transição para mundo de regeneração, mas o mal ainda predomina. Então, nós, né, a humanidade em geral, ainda somos muito imperfeitos. Por isso, os nossos relacionamentos com as pessoas mais próximas ou menos próximas são muito difíceis, né? A maioria das vezes são difíceis. Os conflitos surgem constantemente, porque há pessoas que defendem ideias diferentes das nossas, ou ideias contrárias às nossas. A gente vê, né, o problema da polarização que existe em vários países, e no Brasil também, a polarização em relação à ideologia política. Então, né, esses conflitos estão aí nas redes sociais, estão aí na convivência diária. Além de tudo isso, nós ainda temos inimigos do passado. Eles podem estar lá, desencarnados no plano espiritual, né, e procuram nos atrapalhar, perseguir, ou às vezes até estão encarnados aí no seio da nossa família, entre
o círculo social, né, o círculo da nossa convivência social. Por isso, nós precisamos estar atentos para dois pontos, né? O Jesus falou: sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Então, nós precisamos estar atentos às ciladas desses inimigos, sejam encarnados ou desencarnados, para nos proteger. Então, vigiar o nosso pensamento, orar, para não entrar em sintonia com eles. Mas também precisamos estar atentos às nossas reações, aos nossos melindres, às nossas mágoas, às nossas antipatias, à nossa intolerância, para que tudo isso não acabe se transformando em ódios e vinganças, né, da nossa parte. Por isso, vigiemos os nossos sentimentos, vigiemos os nossos pensamentos, porque os sentimentos e os pensamentos é que vão originar o nosso comportamento. Então, importante, orar para entrar em sintonia com os benfeitores espirituais, para que eles nos inspirem no bem. E aí, vamos ver o que nos escreve o espírito Hermance Dufour. Ela foi médium na época de Allan Kardec, era jovenzinha, muito jovenzinha. Ela colaborou na segunda edição do Livro dos Espíritos, ela fez parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e agora na Pátria Espiritual, ela traz livros fantásticos pela psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, e um desses livros chama-se Jesus, a inspiração das relações luminosas, né? Porque se o nosso mundo ainda é assim, cheio de relações difíceis, né? Relacionamentos conflituosos, é Jesus que nos inspira a vivermos bem com o próximo. E no capítulo 22, a irmã se escreve um texto intitulado Faça a luz em sua caminhada ou em seu caminho antes de qualquer decisão. Ela começa citando um trecho que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 10. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E a irmã, então, nos explica. Sabe, há momentos na nossa vida em que surgem as dúvidas, a falta de fé, os pensamentos ficam atormentados. Isso tudo é uma noite na nossa mente, uma noite interior. Então, quando, né, surge esse momento de escuridão na nossa mente, as dúvidas, a falta de fé, os tormentos de pensamentos, ela nos sugere parar e fazer uma reflexão. Por quê? Se nós tomarmos uma decisão nesse estado de alma, sabe, nesse clima emocional alterado, desequilibrado, nós podemos fazer escolhas muito erradas e podemos nos arrepender depois. E a gente cai no remorso, na culpa e sofre. Então, em meio ao desespero, tomemos muito cuidado, porque em meio ao desespero é fácil tomar uma atitude irrefletida, sabe? Uma atitude impensada, impulsiva, na cólera, né? Aquela explosão de cólera e a gente acaba reagindo de forma instintiva sem pensar. Como diz aqui, né? No livro da irmã, na escuridão mental, o tropeço é quase inevitável. Então, nessa escuridão mental, né? Nesse desequilíbrio emocional. Então, às vezes, nós acabamos, né, tendo uma escuridão na nossa mente por conta da irritação.
tá, né? Qualquer coisinha aí nos irritou além da conta. Então, ela escreve a benfeitora espiritual. Na escuridão da irritação, a gente corre o perigo, corre o risco de se tornar violento. Na escuridão da tristeza constante, a gente corre o risco de cair numa amargura. Então, a tristeza tem uma função benéfica, porque nem sempre está tudo bem na nossa vida. Surgem perdas de todos os tipos ao longo da nossa existência. A tristeza, então, é um recurso da nossa mente para a gente fazer uma interiorização, em vez de ficar voltado, né, para as distrações de fora, a gente, né, faz esse mergulho interior e se readapta diante da falta, né? Da falta daquele relacionamento, da falta do ente querido, da falta do emprego, da falta da saúde, tudo isso são perdas. Mas sabe aquela tristeza constante de revolta que não passa, de ficar caindo na vitimização? Aí a gente acaba caindo na amargura, que é se tornar amargo, né? A vida fica sem graça, tudo fica cinza. Na escuridão do ódio, a gente corre o risco de promover maldades intencionais, né? A gente, quando está com ódio no coração, às vezes a gente fica planejando prejudicar o outro. Na escuridão da mágoa, a gente pode se tornar vingativo. Na escuridão da insegurança, a gente pode desenvolver uma ansiedade doentia, porque também a ansiedade tem o seu lado bom. A ansiedade nos faz, é um motor, né, que nos faz assumir e tomar cuidado, e planejar os projetos da nossa vida. Mas aquela ansiedade, né, que tira a gente do equilíbrio, que nos faz adoecer, não dorme de noite, até adoece fisicamente, dá dor de cabeça. Essa ansiedade, né, não é nada saudável e muitas vezes ela vem da nossa insegurança, de a gente não confiar na gente mesmo, não confiar que Deus está sempre nos amparando. Tudo isso que a irmã se cita, né, essas escuridões que às vezes aparecem na nossa mente, o ódio, a mágoa, a insegurança, são climas emocionais alterados. E ela ensina para extinguir essa noite, né, na nossa mente, essa noite interior, esse clima emocional alterado, é preciso acender a luz da oração, é preciso acender o diálogo com o outro, né? Às vezes nós estamos brigados, mal entendidos. Então, dialogar não para impor as nossas ideias, né? Achando que nós é que estamos sempre certos, mas dialogar buscando a paz, o entendimento, já ir dialogando pensando, né, na pacificação, ouvindo o ponto de vista do outro, que o outro tem o direito de ter as suas próprias opiniões, tanto quanto nós, e respeitando. Então, se no diálogo a gente não chegou, né, numa mediação, num meio termo, num ponto comum, negociar, né? Negociar, então, né, essa pacificação, mas continuar respeitando o outro, que o outro pode pensar diferente da gente. A irmã se escreve: busque a ajuda na luz, quando você estiver nas noites emocionais da desarmonia interior, porque as suas decisões e escolhas, né, não serão acertadas. Então, busque a ajuda da luz quando a gente cair nessa noite emocional, nessa desarmonia interior.
para que as nossas decisões e as nossas escolhas não sejam as piores, porque nem sempre a gente tem lucidez suficiente, né, para saber qual o melhor caminho a tomar, qual a melhor decisão a tomar, mas com certeza, se a gente estiver, né, nesse estado emocional desequilibrado, a gente corre o risco de escolher, né, e decidir o pior que depois as coisas se complicam ainda mais e a gente se arrepende. Como diz o Evangelho, né, lá em João, né, mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, imagina, né? A gente está numa estrada super escura, tá nublado, não tem a luz das estrelas, não tem luz, a lua, né? Lua nova, vamos dizer assim, e a gente não vê nada, a gente corre o risco de tropeçar, né? Então, esse clima emocional alterado, ter essa escuridão na alma, nos leva a tropeçar, ou seja, cometer esses desativos. Inclusive a vingança, que é o tema, né, de hoje. A nossa saúde mental ainda não é perfeita, né? Nós ainda, a nossa saúde mental, ela é consequência da saúde do nosso espírito, né? Nosso espírito ainda é doente. A gente ainda tem maus pensamentos, a gente ainda tem maus sentimentos, a gente ainda não se gosta o suficiente, não gosta o suficiente do outro, a gente ainda tem medo, a gente ainda é inseguro. Então, ainda somos imperfeitos na nossa saúde mental. Jesus diz: os sãos não precisam de médico. E todos na Terra ainda somos doentes da alma. Né? Ainda não somos perfeitos. O único perfeito que já passou na Terra foi Jesus, né? O nosso modelo e nosso guia, né? O próprio governador do nosso planeta encarnou para ser o nosso modelo e nosso guia, nos mostrar o caminho da luz. Então, quando sentimos, né, que o nosso clima emocional começa a ficar desequilibrado, já que a gente ainda não sabe tudo, a gente ainda não é perfeito. Então, é, quando a gente fica ansioso e em excesso, desnecessariamente ansioso, por nada, né? Às vezes tem motivo para a gente ficar ansioso, mas às vezes é uma inquiliaria de nada e a gente, né, nem passa assim dias preocupadíssimo, com insônia. Então, quando a gente ficar ansioso em excesso, desnecessariamente, quando a gente se tornar irascível, irritado, sabe? Pronto para explodir, agarrar o pescoço do outro. Ou quando a gente se deprimir, né? Se deprimir assim, de forma doentia, por conta de querer controlar tudo e não conseguir, ou quando a gente se sentir inseguro, né? Porque não lembra que Deus está sempre nos protegendo, temos os nossos anjos, os mentores. Quando nós nos sentimos inseguros quanto às nossas próprias capacidades. Enfim, quando duvidarmos que existe uma luz no fim do túnel, porque aquele momento está tão conturbado que a gente não vê saída e a gente cai no desespero e no desânimo. Então, quando a gente entrar nesse clima emocional, né, nessa escuridão mental, busquemos força, busquemos coragem, façamos um esforço de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, para que não sejamos precipitados, imprudentes, ou seja, que a pessoa vai agir sob o impulso do descontrole, né? E agir sob o impulso do descontrole, aquela reação impensada, é atear gasolina no intuito de apagar o incêndio. Né? Quando a gente reage de forma impensada, a gente acaba tropeçando de diversas formas. E aí, né, um erro atrás do outro.
Aquilo que era um probleminha vira um problemão. A precipitação, querer resolver problemas graves assim em alguns minutos, né? A gente tem problema que não dá para resolver em poucos dias. É como se diz, né? Precisa ir comendo pelas bordas, né? Resolver uma etapa de cada vez, dar um passo de cada vez, desenovelando o nó, clareando a situação. Mas, quando nós caímos nessa precipitação, nós perdemos a paciência, perdemos a resiliência, ou seja, aí vem o fracasso e a gente não consegue reassumir a coragem, o determinismo, a proatividade de retomar, né, a nossa caminhada. Perdemos a perseverança, né, a gente chuta o pau da barraca, né, como se diz. Perdemos o otimismo, né, a gente não vê mais saída para a nossa situação problemática. Perdemos a esperança, imagina perder a esperança, como deve ser, né, terrível, não ter esperança de que as coisas vão melhorar, perder a fé, né? Isso tudo pode acontecer se nós reagirmos de forma impensada. Ou então, se nós cairmos na irritação e a gente parte para o ódio, para a vingança. Caminho é fazer luz em nossa mente. Então, para que nos libertemos da dor, do sofrimento, façamos luz em nosso caminho, antes de qualquer decisão. É isso que a irmã se fala. Tá difícil a nossa vida, né? Tá conturbada a nossa mente, existe essa escuridão mental. Antes de qualquer decisão, faz uma reflexão, ora, né? Pede ajuda para a espiritualidade amiga. Então, fazer luz em nossas caminhadas, antes de qualquer decisão, para que não nos arrependamos depois. Amigos queridos, nós agradecemos imensamente aos mentores amigos que estão sempre conosco, nos amparando. Sabemos que nos momentos mais difíceis eles estão procurando nos orientar durante o sonho, ou mesmo nos inspirando bons pensamentos, que possamos dar-lhes abertura, que possamos aliviar os nossos corações, aclarar nossas mentes, confiar em Jesus, o nosso grande mestre amigo, para que possamos, dentro das nossas limitações, sempre fazer as melhores escolhas possíveis nessa nossa jornada terrena. Pai do céu, Senhor Jesus, mestres amados da espiritualidade, mentores amigos, sejam conosco no nosso dia a dia, amparem a nós e aos nossos familiares também. Amigos queridos, agradeço muito a atenção, agradeço muito essa oportunidade e uma boa tarde.